Em 2014, a EBE-SA, uma empresa do segmento de seguros e previdência, com atuação a nível nacional, fez a primeira tentativa de adoção do Framework Scrum, fora da área de tecnologia da informação. A ideia inovadora do superintendente de contabilidade, utilizar o Scrum para executar o fechamento contábil de todas as empresas pertencentes ao grupo EBE, era quase magnífica, se não fosse por um pequeno detalhe: a cultura comando e controle. Naquela ocasião, a equipe Scrum foi estruturada da seguinte forma: um Scrum Master, que era o gestor do departamento de contabilidade gerencial, um Product Owner, o mesmo gestor do departamento de contabilidade gerencial, e 12 devs, que eram analistas contábeis. O gestor do departamento de contabilidade gerencial, que assumia os papéis de PO e SM ao mesmo tempo, elaborava e priorizava o backlog. Semanalmente, os analistas contábeis, ou seja, os devs, pegavam as atividades que o gerente determinava. Diariamente, era realizada uma daily, com jeito de status report, sprint review e sprint retrospective, eram caça às bruxas. Os devs frequentemente paravam o desenvolvimento das atividades da sprint para resolver outros problemas. Desta forma, os prazos nunca eram cumpridos e o volume de erros era muito elevado. A filosofia Lean não era aplicada, os princípios ágeis eram deixados de lado e os valores do Framework Scrum só na teoria. Diante de tantos problemas, e prestes a deixar o Scrum de lado, pois do jeito que foi adotado não era nem de longe a forma adequada, a Superintendência Contabil solicitou o auxílio da AFJTI, como uma última tentativa de acertar a execução do Scrum. Começamos com uma sequência de palestras para treinar a equipe nos conceitos não apenas do Scrum, mas principalmente da agilidade. Para adotar o Framework Scrum do jeito certo, é mandatório compreender os princípios e os valores do Manifesto Ágil, bem como ter uma cultura Lean. Após isso, reorganizamos a equipe Scrum. Um novo profissional assumiu o papel de Scrum Master. Desta vez, um consultor externo, fornecido pela AFJTI. O Product Owner continuou sendo o gestor do departamento de contabilidade gerencial. A quantidade de devs, ou melhor, analistas contábeis, foi reduzida para 6. Os outros 6 ficaram disponíveis para atender as demais atividades e urgências diárias. Após o Product Owner definir e priorizar o backlog do produto, fechamento contábil, realizamos a primeira Sprint Planning. Cada integrante da equipe Dev selecionou os itens que desejavam trabalhar, definiram os prazos e se comprometeram. O time box definido foi de 1 semana. O comprometimento passou a ser praticado diariamente. Os devs deixaram de alternar entre atividades, focando no desenvolvimento do produto. Comprometimento e foco. O custo de alternância entre atividades é muito caro. Uma vez que os devs começaram a trabalhar com foco na atividade que se comprometeram durante a Sprint Planning, os atrasos nunca mais aconteceram. Isso é a filosofia Lean. Um passo enorme para o Scrum do jeito certo. Diariamente começamos a realizar a Daily Scrum. Na maioria das vezes, em menos de 15 minutos a reunião já terminava. As poucas vezes que precisávamos estender, prolongávamos. Tudo que não agrega valor deve ser descartado. As reuniões de Sprint Review e Sprint Retrospective começaram a ser executadas de forma adequada. A Sprint Retrospective deixou de ser uma caçada às bruxas para ser uma reunião estratégica. O Product Owner começou a ser o dono do produto, ao invés de ser o dono da equipe. As métricas, muito além da velocidade da equipe e gráficos de burnout e burndown, principalmente com a adoção do quadro Kanban, passaram a ser uma realidade. Obviamente,
não aconteceu de uma hora para outra em um passe de mágica. Isso é fato. Ao longo de meses de trabalho disciplinado, aí sim foi possível. Atualmente, a equipe tem consciência que as mudanças, quando agregam valor ao negócio, devem ser bem vistas. A quantidade de erros foi reduzida a praticamente zero e o tempo de um fechamento mensal, após um ano de adoção mais adequada do Scrum, reduziu-se a um sprint de uma semana. Antes o tempo era de 4 a 6 semanas, com muitas falhas.